partir do versículo 11. Lucas 17, 11, diz assim: a caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Amém. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus. O tema escolhido pela igreja, pelos irmãos, foi a respeito de oração, a qual Paulo ele diz, ele ora, é uma oração de Paulo, a qual ele diz: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai. E nessa noite, irmãos, acredito eu que boa parte, ou todos os pregadores que aqui passaram, já falaram deste tema várias vezes, já pregaram sobre ele, sobre esta causa, eu me ponho de joelhos. Com certeza pregaram bem melhor do que eu vou pregar essa noite. E eles colocaram uma ênfase da qual a igreja em Éfeso, ele orou ao Senhor para que a igreja se aprofundasse na revelação, no amor, na graça do Senhor, para que eles fossem cheios de Deus na sua plenitude. E olha que a plenitude de Deus é grande, hein? Plenitude, a pessoa saciado de Deus, assim, plenitude de Deus, ninguém aguenta nem ficar nem perto. Que a pessoa chega: pastor Márcio, o pastor Márcio está na plenitude, cheio de Deus, em a paz do Senhor. Você sabia que Jesus é bom? Você sabia que Jesus é maravilhoso? E aí a pessoa: Deus, o que aconteceu com ele? Plenitude de Deus. Quando o Senhor ele nos enche, ele nos preenche, nós ficamos inteiros, cheios da presença de Deus. Nós não temos outro assunto a falar a não ser do próprio Senhor. Todo aquele crente que se enche de Deus, ele não tem outro assunto. Qual o assunto de crente cheio de Deus, a não ser falar de Deus? Quando nós vemos algum crente, eu vou fazer que nem a pastora, eu vou falar fora do microfone. Tem coisa que Deus está aqui, né? Papai do céu, ele tem um jeito, né, pastor Márcio? Ele trata aqui, ele trata para os outros ouvirem. Um crente cheio de Deus, eu já vou entrar nesse tema aqui algumas vezes. Um crente cheio de Deus, pode ter certeza absoluta, ele jamais vai se reunir na casa dele com alguém para falar mal do outro irmão. Porque hoje nós vemos muito movimento, às vezes nas igrejas, qual o povo pregador é bem dinâmico, o pregador ele tem toda aquela, ele é avivado, ele é um avivalista, e aí ele começa: eu vejo fogo, eu vejo a glória, já estou vendo, ali tem um chorando, aí outro ali, outro ali, outro ali. Mas às vezes essas mesmas pessoas, as quais são amputadas e está cheio de Deus, olha ali, está chorando, e um corre para lá e vai para cá, termina o culto, ele já pega o zap. Você viu a camisa do pastor Márcio hoje? Um crente cheio de Deus, ele não tem tempo para fazer isso.
Crente com a plenitude de Deus, cheio do Espírito Santo, não há espaço para que ele fale mal de uma outra pessoa. Não há espaço para que essa pessoa ela faça alguma coisa que vá denegrir a imagem de Cristo, porque nós somos feituras à imagem e semelhança do nosso Deus. Quando eu chego e falo assim, chega lá, o pastor Márcio é cheio de Deus porque ele é alto. Não tem nada. Então assim, uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa na plenitude de Deus, ela não tem espaço para outra coisa a não ser o próprio Deus. E outra, vamos entender uma coisa, nós só damos aquilo que temos. Nós só damos aquilo que temos. Eu não vim aqui para doutrinar a igreja. Para doutrinar a igreja, tem o pastor Márcio, minha pastora Lúcia, os demais irmãos aqui para doutrinar. Mas o que o Senhor colocar na minha boca, eu vou falar. De repente, se você está se encaixando em alguma coisa, ninguém me falou nada, ninguém me disse nada, ninguém me apontou nada. Pode ter certeza, é Deus purinho falando conosco aqui esta noite. Por esta causa, no ponho de joelhos, Paulo estava dizendo isso. Eu quero pregar esse texto, mas também não quero sair do tema, para que os irmãos fiquem, mas ele não falou nada do tema. Não estou falando do tema. Uma pessoa cheia de Deus, quem conhece a Deus, não tem tempo para outras coisas a não ser o próprio Deus. Ele não tem tempo para olhar a vida de A, vida de B. Ele não tem tempo para falar mal do patrão. Ele não tem tempo para falar mal da mãe, do pai, do avô, do papagaio. Ele não tem tempo para nada. Ele só tem tempo para falar do Senhor. Aleluia! Então Paulo, ele diz, olha, eu me coloco por esta causa. E Paulo estava preso, hein? E vamos e convenhamos. Tem crente que, às vezes, só porque ele... Eu vou usar as irmãs aqui, nada contra as irmãs, tá bom? Às vezes a irmã só porque quebrou uma unha. Eu nem queria ser qualquer coisa. Serve, qualquer coisa serve, sabe? Qualquer coisa serve para não estar na presença de Deus. Qualquer coisa. Um crente cheio de Deus, ele pode estar todo estrupiado, mas ele vem. Aleluia! Ele vem. Se tem alguém aqui nesta noite, com o seu coração dizendo, olha, até agora eu não vi nada. Até agora. Mas saindo daqui você pode ver. Aleluia! Até o final da campanha, nós podemos ver alguma coisa. Desta causa me ponho de joelhos. Paulo estava preso quando ele fez essa oração. Ou seja, a oração de um crente, ela não está presa. A oração de um crente, ela não fica presa num ambiente. Não pense que você chegou aqui e falou assim, ó Senhor, meu Deus, meu Pai, será que o Senhor está me vendo? Sim, porque Deus não é cego. Ó Senhor, será, Pai, que a tua mão está estendida sobre a minha vida? Sim, está, porque a mão do Senhor não está encolhida. Ah, Senhor, será que o Senhor está me ouvindo? Sim, porque Deus não é surdo. Então, são vários motivos para continuar orando. Exatamente. Agora nós vamos entrar no texto aqui sobre continuidade. Continuação. Esses 10 leprosos, quando eles se encontram com Jesus, todos eles começam a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. A Bíblia diz, em algumas traduções diz que Jesus se move de íntima compaixão e diz a essas pessoas o seguinte: vão e se mostrem aos sacerdotes. E a Bíblia diz que a cura não aconteceu ali instantaneamente, quando de repente o Senhor falou assim: seja curado agora, ou fé, a tua fé te salvou. Não, ele falou assim, ó, vão
e vão lá se mostrar aos sacerdotes. E a Bíblia diz que durante o caminho, quando eles saíram lá, Jesus falou, eles ainda estavam leprosos. Amém? Estão me fazendo entender? Amém. Eles ainda estavam leprosos. Então quem estava sem essa carga dentária aqui, sem essa parte do rosto aqui embaixo, de repente até com um pano, ele continuou com o pano, ele saiu da presença de Jesus, com um pano aqui no rosto. O outro, de repente, que estava o negócio estava tão feio que já tinha comido metade da perna dele, ele estava lá com a muleta dele, ele continuou andando daquele jeito, mesmo Jesus dizendo, vai e se mostra. Mas a Bíblia dá um detalhe e diz que eles indo perceberam que estavam curados. Ou seja, aquele que estava com a perna comida, ele olhou, olha, a minha perna, ai minha perna, oh meu Deus. Já o outro que estava com a parte aqui da boca toda comida, aí ele, olha a pele, olha. O outro que estava sem os dedos, olha, até os meus dedos apareceram de novo, olha. Então os 10 foram curados. Aleluia! Durante esta caminhada, eles foram curados. E eles foram lá, os sacerdotes certamente foram lá, conforme o Senhor disse, mas ele volta. E ele disse, mestre, obrigado, está no texto, tá? Mas vamos conjecturar, diz que ele voltou louvando a Deus, então ele voltou certamente, vamos louvar a Jeová, vamos louvar a Deus, aleluia! Ele volta, e quem sabe já sou um crente pentecostal, né? Que é o caminho da salvação, vamos louvar a Jeová, vamos a Deus e Pai, vamos louvar a Jeová. Aí o Senhor estava bem ali, olhando. Aí Jesus olha e diz, quantos foram curados? Não foram 10? Porque só um voltou para agradecer e é estrangeiro. Por que só um voltou? Aí Jesus diz, olha, vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Onde eu quero chegar, irmãos, com esse texto? Desde o dia 3 do 1 começou, né? Então, de repente, dia 3 do 1 aqui estava lotado, todo mundo aqui na campanha, e sempre no primeiro dia é mais empolgante, parece que o pregador fica mais animadão. Eu, particularmente, não gosto de abrir campanha, porque eu acho que é muita responsabilidade. E terminar também não, por isso que eu gosto de estar sempre ali no meio. Mas quem vem tem essa responsabilidade de já semear aqui a palavra e a fé entrar no coração do povo, e todo mundo ficar ali, vamos louvar Jeová com pandeiros e palmas, e no próximo sábado nós estamos aqui de volta. Então, no primeiro dia, de repente, tem bastante gente. Já no segundo sábado, aquele que estava no primeiro já vem no segundo. Aí vem aquele que veio no segundo, já não vem no terceiro. E parece que o negócio vai diminuindo. Parece que vai diminuindo o negócio. Por quê? Porque as pessoas, ela é do ser humano isso, as pessoas vão desanimando. Esses 10 aqui, vamos colocar, não está no texto, mas vamos colocar quantos anos eles passaram com essa lepra neles. De repente um estava ali naquela rodinha, os 10 conversando e falou assim, quem era você, fulano de tal? Aí, eu era um empresário, eu tinha uma distribuidora de água, eu tinha uma distribuidora de gás, eu tinha muitos funcionários, eu tinha isso, eu tinha aquilo. E você, fulano? Eu era engenheiro, eu era arquiteto. E você? Eu era um comerciante, eu tinha um supermercado bem grande e tinham bastante funcionário e tal. E você, fulano? Eu tinha uma pequena frota de 500 ônibus e cada um foi contando a sua história. E cada um ali tinha um desejo de quê? De voltar para casa, de voltar para as suas atividades, de voltar
para aquilo que ele era bom, para aquilo a qual ele já fazia. Não está no texto, mas nós podemos conjecturar. Eles queriam voltar. E quando eles se encontram com Jesus, eles veem uma oportunidade disso acontecer. Eles veem uma oportunidade, assim como nós. Uma campanha às vezes é aberta, muitos não dão valor. Mas tem uns que eles são fiéis, eles vão até o final, porque eles sabem que aquilo surte algum tipo de efeito. Vai surtir. Eu não sei o que cada um aqui veio, de repente, colocar sua causa. De repente, eu vim aqui pela minha vida espiritual. Eu vim aqui por causa do meu filho, que tem promessa, é filho da promessa. Ele tocava na igreja, ou ele pregava e tudo mais. Eu estou buscando por ele, por essa causa eu me ponho de joelhos. Chamo outro, coloco um outro tipo de causa. Olha, os negócios não vão muito bem, eu não estou conseguindo vender muito, eu não estou conseguindo, o meu comércio não está desenvolvendo. Então, eu vim colocar diante de Deus alguma coisa. E esses leprosos também, certamente, eles também tinham essa vontade, eles tinham esse desejo de voltar às suas atividades. É pecado isso? Não. Mas, quando eles dizem, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus diz a eles, podem ir, e vão se apresentar aos sacerdotes. E eles, indo, caminhando, perceberam que estavam curados, mas esqueceram do principal, de voltar para agradecer. Voltar às origens. Irmão, quem não lembra da sua origem, quem não lembra como começou, ele não sabe nem para onde vai. É por isso que hoje nós temos tantas pessoas que elas vêm ao culto, elas são, tem alguns que dizem assim, é só um exemplo, viu? Não estou falando mal de igreja de ninguém não. Ele chega e diz assim, eu sou assembleano desde que eu nasci. Às vezes ele é só um frequentador da Assembleia de Deus. Ele é ingrato. Ele começa de repente um culto, ele começa uma campanha, mas quando ele tem aquilo a qual ele pediu, ele não vem mais ao culto. Ele não aparece mais. Depois, se alguém manda alguma mensagem, fulano, estou sentindo a sua falta, ou de repente nem escrito, manda mesmo por áudio. Você quer saber se a pessoa não quer falar com você? Manda um áudio. Se você mandou o áudio, aí você viu que tem lá aquele vestido azul e aquela bolinha azul, significa que ele ouviu a sua mensagem. E está cheio de gente assim. Fulano, estou sentindo sua falta. Aí tem uns que são um pouco mais usados, assim, Deus. Aí vai lá na casa. Aí chega lá. Oi! Não é nem mais forte senhor, é. Oi! Ai, estou sentindo a sua falta. Ai, Deus abriu uma grande porta, eu não tenho nem tempo de ir à igreja. Sabe o que é isso? Ingratidão. E esses leprosos aqui, eles são a personificação disso, de que cada um correu para aquilo que lhe interessava. Jesus foi apenas um meio para chegar até lá. Mas eu quero dizer aqui nesta noite, terminou a campanha, chegou no objetivo, Deus respondeu, não seja ingrato. E interessante também desses leprosos é que eles foram curados na caminhada. Sabia que muitas vitórias e muitas coisas só acontecem na vida de um crente que caminha? Porque vem na primeira ele acha que tem que acontecer. Olha, eu não tenho nada contra a cantora e não tenho nada contra quem gosta desse tipo de música. Eu particularmente não gosto, mas respeito quem gosta. Tem uns que ainda chegam em casa assim, vai acontecer, tem que acontecer. Aí não acontece. Aí o que ele faz? Ele não vê mais, ele desiste. Ele desiste. Mas nós precisamos aprender uma coisa com esses 10 leprosos. A palavra lançada aqui sobre a igreja, ela tem um efeito.
Muitas vezes não é na hora, mas durante a caminhada, essa palavra faz todo sentido. Essa palavra se cumpre. Porque tudo que sai da boca de Deus se cumpre. Se cumpre. A palavra de Deus, ela se cumpre por si mesma. Ela não se cumpre porque o pregador é cheio de unção. Ela não se cumpre porque o pregador ou tem um profeta na igreja que fala e as coisas acontecem. A palavra de Deus, ela se cumpre porque ela se fia da boca de Deus. A Bíblia Sagrada é a boca de Deus falando conosco. Então, nessa noite, quando nós falamos aqui sobre esses 10 leprosos, o Senhor está colocando em nosso coração, Ele está aqui lançando uma palavra sobre nós, de que quando terminar a campanha, seja grato a Ele por tudo que fez. Seja grato. Seja grato, porque o céu está olhando, os céus estão olhando para cá nessa noite. Deus está vendo quem está aqui com o coração. Deus está vendo quem está aqui por trás. Deus está vendo tudo. Deus, Ele vê todas as coisas. Tudo passa aos olhos de Deus. Nada passa desapercebido. É por isso que muitas vezes a nossa oração diz: ai, Senhor, será que o Senhor está me vendo? Mas é claro que não. Ai, Senhor, está ouvindo. Só que as coisas, irmãos, elas acontecem de acordo com a palavra de Deus. E eu vou dizer uma coisa aqui aos irmãos, hein? Tem horas que Deus prova a gente. Eu vou usar aqui uma palavra, um jargão. Tem momentos que parece que Deus está de brincadeira com a gente. Você olha para o céu e diz assim: vigia, Senhor, o vaso aqui é de boa. Tem horas que você está numa prova, nós estamos numa prova tão grande que nós olhamos para o céu e nós falamos: Senhor, será que eu vou suportar? Teve uma campanha que eu preguei aqui mesmo. Diga ao povo que marche, senão me foge assim. Não foi? Imagine Moisés. Irmãos, uma congregação desse tamanho aqui já é complicado. Para quem é um líder, é complicado. Uma congregação deste tamanho já é um monte de problema, um monte de gente, um que não se dá conta, e tem que falar: eu não gosto dele. Eu não gosto dele porque eu não gosto. Por que eu não vou com a cara do Maurício? Eu sei, porque ele foi lá na igreja, ele leu o Salmo 108 e eu queria que ele lesse 109, por isso eu não gosto dele. Então, é complicado, de repente, uma congregação desse tamanho. Agora imagine mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões, alguns teólogos defendem 2.710.000 pessoas. Aí um velhinho de mais de 80 anos, com um cajado na mão, e todo mundo lá: Moisés, me dá água! Moisés, me dá comida! Moisés, maná de novo! Moisés, onde eu comi maná e hoje é maná novamente? Chega! Mas imagine. Você ouvindo isso, e você vai ouvindo isso. Mas você tem que caminhar junto com o povo. Imagine. E o que acontece? Quando nós percebemos, irmãos, olhamos para a vida de Moisés, como foi para liderar todo aquele povo, nós olhamos e falamos assim: eu sinceramente, eu teria entregado o cargo. Eu teria. Porque quando eu leio, irmãos, Êxodo, quando eu leio Deuteronômio, quando eu leio Números, eu sinceramente, no lugar de Moisés, eu estou falando por mim, pela minha estrutura e eu me conhecendo como eu sou, eu teria desistido. Quando Deus fez uma proposta de: vou eliminar todo mundo e faço de você uma nova geração, eu falava: tá feito, pode queimar todo mundo. Eu estou falando a minha estrutura. É para isso. Eu estou falando a minha estrutura. Eu tenho limites, assim como todo mundo aqui tem o seu também. Não tem ninguém bonzinho 24 horas por dia. Não tem ninguém espiritual aqui dizer: eu ando no espírito 24 horas por dia. Tá bom. Senhor sabe. Vai nessa.
estou falando pela minha estrutura, eu teria desistido. Mas Moisés, ele foi até o fim. E muitas vezes nós, o Senhor, ele nos prova exatamente na nossa estrutura. Ele prova na nossa estrutura, ou seja, você vem nas 12 campanhas, aí você vê um que veio na primeira, quando é na segunda, pastora, já tem um testemunho para contar. Aí a pastora, pode vir aqui. Eu estava desempregado. Aí a pessoa lá, eu também. Eu estava desempregado. Já tinha um ano. Eu já tenho 2. E aí eu vim na campanha e eu falei, Senhor, por esta causa eu me ponho de joelhos. Senhor, eu vou ser mais crente se o Senhor abrir essa porta. Eu vim no sábado, glória a Deus. Aí quando foi na segunda-feira, eu já acordei com o meu celular. E uma pessoa dizendo, olha, você passou aqui há 3 meses atrás. Peguei aqui a sua ficha, a sua entrevista. Pode começar quarta-feira. Traga seus documentos. Aleluia! Pessoa lá atrás. Glória a Deus. Né, Senhor? Para ele na primeira. Agora para mim, esqueci, né? O que a pessoa faz? Ela quer desistir. Mas eu quero dizer uma coisa aqui nesta noite. Deus, ele prova as nossas estruturas. O que recebeu no primeiro dia da campanha é porque a estrutura dele só dava para até o primeiro dia da campanha. Agora, aqueles que vão sendo provados um pouco mais, é porque a sua estrutura e o modo como Deus ele vai fazer é diferente. Aleluia! Por exemplo, esses 10 leprosos, quantos receberam a cura? Quantos voltaram para agradecer? Por quê? Muitas vezes é o caráter da pessoa que está sendo provado. Será que vai ser grato? Será que eu serei grato a Deus por aquilo que Ele vai fazer? Serei grato não somente a Deus, mas será que eu serei grato também pela igreja estar aberta, os irmãos estarem lá, jejuando, de repente subindo no monte, orando pelas pessoas? Eu serei grato também à liderança da igreja por ter aberto essa campanha, e eu vou ficar ali para dar uma força, um apoio moral para aquele outro que ainda não chegou lá. Mas eu já consegui. Continue andando. Continue fazendo. Continue vindo ao culto. Continue vindo à campanha. Continue. Mas ainda eu não recebi. E se você receber ainda essa semana? Vai parar ou vai continuar? O Senhor hoje Ele está falando ao nosso coração para nós sermos gratos. Aleluia! Gratos. Quando nós somos gratos, irmãos, abrimos espaço para que o Senhor nos abençoe mais. E outra, o nosso caráter, ele fica evidente, não é quando eu estou na derrota, quando eu estou no problema. O meu caráter, ele é provado quando eu recebo. Glória a Deus! Porque tem muita gente que recebe vitória, recebe a resposta de Deus e cai. Recebe a resposta de Deus, não volta mais. Recebe aquilo que veio buscar de repente. Se bem que culto, irmãos, não é algo para nós buscarmos. Culto é algo que nós oferecemos. Então a gente não pode pedir. Você pode pedir. Mas sempre venha cultuar ao Senhor. Sempre venha ser grato, celebrar. Venha sempre com o coração aberto para receber algo novo da parte de Deus. Às vezes nós achamos que Deus gosta da mesmice. Final de ano, pastor Márcio, eu vou dizer. Eu não sei se vocês fazem aquele culto de final de ano, mas eu falo porque eu desde criança eu sou crente. Então assim, eu já estou aí para quase 50 anos de culto. Então assim, desde que eu me conheço por gente, final de ano, eu vou dizer um negócio para os irmãos. É um culto onde muitos mentem,
onde há uma inverdade no caráter de muitas pessoas. Porque durante todo o ano, fala mal de todo mundo, critica todo mundo, fofoca da vida de todo mundo, mas no final do ano, abraça exatamente aquela pessoa. Ai, que Deus te abençoe! Que o Senhor seja contigo! O mesmo que estava falando mal da pessoa o ano todo, o Senhor seja contigo. Então assim, culto de final de ano eu acho um pouco complicado. Eu acho, sinceramente. Porque alguns, na hora que vem, e você sabe que aquela pessoa é daquele jeito que você diz, ah, Judas. Eu falo que eu já falei muito isso já também, vem assim, ai, Robson, final de ano é um culto terrível. Mas é um dia também para nós agradecermos. Por quê? Porque é mais um ano que nós conseguimos ficar na presença de Deus. Aleluia! Enquanto muitos que começaram e não terminaram, você está aqui. Independente de falha, independente da sua vida espiritual não ser aquela, nossa, que vida espiritual, mas você está aqui. Isso já é um motivo para agradecer a Deus. Isso já é um motivo para ser grato ao Senhor, para celebrar por aquilo que Ele já está fazendo. Sabia que você só ficou firme porque o Espírito Santo te firmou aqui? Sabia que você só continuou firme mesmo com todos os problemas, com todos os perrengues, com todos os embaraços, mas você só chegou porque o Senhor Ele te sustentou. É motivo para ser grato. É motivo para voltar e ser grato. É um motivo de gratidão. Nós aprendemos às vezes a agradecer só quando recebemos alguma coisa. Mas seja grato, mesmo não tendo visto nada ainda. Este leproso, ele demonstra o crente que tem caráter. Ele demonstra o crente que tem uma consciência de que ele não chegou ali sozinho, de que ele chegou ali com a ajuda de Jesus. O único leproso, o ex-leproso agora, né? O ex-leproso que voltou, ele demonstrou que embora ele fosse um estrangeiro, mas ele tinha integridade. Ele tinha algo que está faltando muito na igreja de hoje, integridade. Porque tudo hoje é pela metade. Eu só vou se tiver isso, eu só vou se tiver aquilo, eu só vou se tiver alguma coisa. Os irmãos já repararam um negócio? Que quando se fala assim, irmãos, nós vamos fazer aqui um retiro e vamos passar 4 dias fora, na chácara, nós vamos lá para passear e tudo mais. Gente, tem pessoas que você nunca viu na sua vida. E lota o busão. E lota, e tem gente que fica ainda com a sacola. E fica com a sacola assim e fala assim, olha, eu acho que não vai sobrar lugar. E tem um irmão aí que já está vindo com o carro cheio, porque a família dele são 12 pessoas. Então, eu não sei. Aí você fica, me põe até embaixo do porta-mala, mas eu quero ir. Mas quando se fala de campanha de oração, mas quando se fala em círculo de oração, quando se fala em algum trabalho voltado para as coisas de Deus, aí é aquela musiquinha, Pedro, Tiago e João, no parquinho, Pedro, Tiago e João, no parquinho. É só 3, é 4. Por que nós não temos esse mesmo coração de estar nas coisas de Deus quando nós temos um retiro, Fred? Sabe o que é isso, irmãos? Isso revela a nossa integridade diante de Deus. É por isso que muitas pessoas não alcançam. Porque elas sempre têm algum interesse. Não é por Jesus, é por algo que Jesus pode fazer. Por esta causa, me ponho de joelhos. E por outras causas. E por vida espiritual. Pela
na minha vida espiritual, para que eu fique de pé, para que eu fique na presença de Deus, eu me ponho de joelho. Ou nós só nos colocamos de joelhos, ou nós só agradecemos a Deus quando temos algum benefício da parte de Deus. Não sei por que a pastora chama esse pastor. Pois é. Mas eu já vi. Já estou terminando. Olha o interior. Já estou terminando. Muita coisa, irmãos, que nós passamos e às vezes fazemos até uma campanha como essa, para que o Senhor Ele nos ouça. Mostra muito do nosso caráter. Eu quero dizer aqui uma coisa nessa noite, olhando os olhos da igreja. Deus está provando e Deus está olhando o nosso caráter aqui nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! Ninguém vai passar desapercebido. Eita Deus! Aleluia! Deus está olhando cada coração. Quais são as causas as quais nós estamos buscando? As causas, elas envolvem o quê? Eu no centro? Envolvem só a minha vontade, só aquilo que eu quero? Ou elas envolvem Deus também? Aleluia! Glória a Deus! Esta vitória, ou de repente esta bênção que nós estamos esperando aqui nesta noite, quando ela chegar, Jesus vai estar junto? Esse emprego que de repente você precisa, ou essa porta que seja aberta, Jesus vai estar nessa porta junto? Ou vai ser feito como esses 10 leprosos? Jesus, filho de Davi, me dá aquela porta! Aí entrou, aí na hora que Jesus vai entrar, ó Jesus, valeu, obrigado, estamos juntos até a próxima campanha. Aí eu vou sozinho e ele fica para trás. Aí quando chega dentro da porta, o que acontece? Aí depois você vê essa mesma pessoa voltando. Aí sentando lá atrás e o choro. Aí beleza, aí a pastora certamente tem compaixão, surpresa, tem compaixão. Nossa, o que aconteceu com você? O diabo está me perseguindo na porta. Ué, Jesus não entrou na porta, porque toda porta que Jesus entra junto, Ele está junto em todos os momentos em que nós passamos. Agora experimenta deixar Jesus fora da porta. Experimente se colocar de joelhos por uma causa e depois não voltar para agradecer, não ser grato a Deus por aquilo que recebeu, para ver a tribulação que vai ser. E não é Deus não, é consequência muitas vezes nossa. Nós procuramos certas coisas, porque nós buscamos em Deus aquilo que nós de repente precisamos ou queremos, mas na hora do Senhor entrar dentro daquela porta, Ele também está junto conosco naquela bênção, Ele fica para o lado de fora. Esses outros 9 aqui, nenhum deles está registrado, mas esse um que voltou está registrado. Os 9, eles só estão registrados aqui no momento em que pediram. Os 9 só estão registrados aqui no momento que pediram. Jesus, filho de Davi, me cura, Senhor, me cura. Mas a gratidão, só um ficou registrado aqui nesse texto. Que nesta noite nós sejamos este um que voltou para agradecer. Que nós sejamos este um que voltou para dar louvores a Deus. Que nós sejamos este um que veio de volta se prostrar diante daquele que fez o milagre, daquele que concebeu a bênção. Não sejamos com os outros 9, que depois a gente tem que mandar o WhatsApp para saber o que aconteceu. Deus poderoso. Aleluia. Tem que mandar uma mensagem lá no Facebook. Não, seu fulano de tal, minha foto está toda branquinha, tá aquele cinzinha. Nossa, será que a maioria é assim?
Aonde estão os outros 9? Somente um voltou para dar glória a Deus. E esse estrangeiro, ou seja, um improvável, aquele que ninguém estava contando, era um estrangeiro. Tem muita gente que às vezes está é crente e tudo mais, ai, aquele ali é crente até o tutano dos ossos. Mas quem volta para agradecer é aquele que ninguém dá nada, que às vezes entra lá no fundo da igreja e ninguém dá nada, mas ele volta para agradecer. Que nós sejamos gratos ao Senhor pelos 12 meses de bênção que virão aí. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe a igreja e que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Glória a Deus!